mais um episódio do nosso podcast, o melhor podcast do mundo dos games, né, galera? E hoje a gente está trazendo um assunto muito interessante, um assunto que vocês pediram bastante para a gente através do e-mail que está aqui na descrição, tá, do nosso cast, que é sobre a saga Assassin's Creed, né? E para participar desse cast, hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo que eu tenho, que é o Rodrigo Simeonato. Ele está fazendo esse cast aqui hoje com a gente, trazendo todas essas informações aí para vocês saberem, tá? Ele vai falar de livros, vai falar da história, vai falar também de curiosidades, vai falar bastante coisa sobre essa saga, que ela é muito desejada por muitas pessoas. Muitas pessoas desejam Assassin's Creed, amam Assassin's Creed, fazem tatuagens do Assassin's Creed. Pois é, nós temos um integrante aqui do nosso time que tem uma tatuagem do Assassin's Creed. Olha que legal, não é mesmo? Estamos aí com nossa equipe, né? Jungunners. Fala, rapaziada, beleza? Na ponta direita ali, atacando, cortando ali para dentro, o nosso Caduzeira. Fala, galera, beleza? E o nosso convidado desse cast, Rodrigo Simeonato. E aí, pessoal? Beleza, valeu. Tranquilinho com vocês aí? Bom, Rodrigo, seguinte, a gente sabe que a saga ela é composta de muitos jogos, né? A gente tem muitos jogos dentro dessa franquia, a gente tem livros também, tem as action figures também, que tem bastante. Eu vejo na internet muita gente que compra, e eu sei que você também tem, né? Essas actions. Agora sim, vamos partir ali do primeiro jogo, né? Que é o primeiro Assassin's Creed. Esse Assassin's Creed, Rodrigo, para eu entender, para a gente entender aqui, para a nossa audiência entender, existe algum arquivo da Ubisoft, alguma referência de origem para eles iniciarem a história desse jogo? Como é que funciona? Porque ele é bem complexo a história, me parece, não é? Isso, ele é bem completa, ela mistura fatos reais com ficção. Só que não tem nada, nenhum tipo de arquivo confirmando isso, falando da Ubisoft mesmo, confirmando de onde saiu a idealização total da história. O que tem são alguns rumores, como por exemplo, ser baseado no livro Talismã de Walter Scott, que fala de uma história das cruzadas, quando os templários e os cruzados foram para o Oriente Médio para proteger a Terra Santa cristã. E o rei sarraceno, que era Saladin, ele... vai vendo as ideias. Ele foi proteger o Oriente Médio dos cristãos. Só que a gente sabe, historicamente, que os cristãos foram lá para proteger as relíquias cristãs, né? Que os muçulmanos estavam tentando invadir Jerusalém para pilhar tudo e levar tudo embora. E tem outra situação que é o fato real, que é do clã dos assassinos. Esse clã ele realmente existiu. Ele foi totalmente idealizado a partir de uma vertente do islamismo. E foi todo baseado nisso. Então qual seria essa vertente ou quem criou esse negócio? O nome do cara era Hassan ibn Sabah. Ele era conhecido como o Velho da Montanha. E ele tinha uma fortaleza exatamente em cima dessa montanha, que era chamada de Fortaleza dos Abutres. E ele criou toda essa idealização de uma nova religião, ou uma vertente dessa religião, e criou assassinos. Então ele pegava crianças órfãs e treinava dentro dessa ideologia dele. Só que o objetivo desse clã era assassinar políticos e militares em referência exata é como se fossem assassinos de aluguel. Então sempre quando tinha algum interesse político, eles entravam em ação. Tanto que no Assassin's Creed 1, o líder do clã, o líder da saga, da Irmandade, que era o Al-Mualim, ele foi baseado exatamente num dos generais militares que faziam treinamento com essas crianças.
Caraca. Foi bem, bem real mesmo. Tem gente que acha que ainda existe esse clã, mas não tem notícias, não tem nenhum tipo de confirmação. Aí fica a incógnita, né? Será que existe? Será que não existe? É a mesma coisa dos Templários. Será que ainda tem algum Templário ou não? Caramba, hein? Legal essa parte, eu não sabia. Eu também não. Mas Já como eu sabia disse, dessa parte? são só rumores, né? Não tem nada tinha confirmado. eu tinha lido algo sobre isso também, mas tinha muito tempo que eu não lembrava dos detalhes. Mas foi uma loucura, né, velho? Você imaginar umas coisas dessas. O cara que criava, tinha uma montanha e criava assassinos de aluguel lá, cara. Nossa, acontece, é igual uma vez que eu tava assistindo um seriado chamado The Blacklist, e tem cada tipo de criminoso lá que você fala, mano, não é possível que esses caras existem e a gente não sabe, né? É muito louco esse mundo, meu Deus. Tem de tudo nesse mundo, né? É bem interessante. Principalmente de onde veio o nome, né? Assassino. Assassino tem historiadores que dizem que é derivado de um nome árabe que é Hashashin. E esse Hashashin, ou Hashishim, significa formador de haxixe. E esses historiadores dizem exatamente que Nome bem peculiar. sempre antes de uma missão de assassinato, eles fumam haxixe, que é para inibir a dor e para dar coragem. Caraca. Caramba. Os caras deviam estar bem focados mesmo quando criaram esse jogo, hein? Porque, meu Deus, é muito detalhe. Ah, sim. Mas e esse primeiro Assassin's Creed, Rodrigo, você chegou a jogar muito ele? Jogou por qual plataforma? Sim, eu comecei com Assassins jogando para PC. Então ele saiu, a versão de PC ela saiu 1 ou 2 meses depois da versão para os consoles, para PS3 e Xbox 360. E a primeira vez que eu joguei foi exatamente no PC, porque eu não tinha os consoles. Então era muito mais barato comprar para PC. E era original. Ele saía naquelas revistas PC Games, PC Expert. E já vinha com o serial original para você poder autenticar a sua jogatina. Ah, eu jogava ele, mas eu jogava pelo 360. Na verdade, eu nem tinha o videogame na época, meu tio tinha. Ia pra casa dele e jogava lá. Foi bem quando eu tava mudando o meu foco de games, que eu jogava basicamente só futebol, né, no PlayStation 2 e no Xbox. Eu ainda peguei uma parte ali que é FIFA 17, FIFA 18, eu só jogava isso. Só que quando eu joguei Assassin's Creed, pô, foi muito impactante para mim. Eu não sei se porque o jogo era todo em inglês, que para mim eu não lembro dele ter legenda em português, mas para mim ele era todo em inglês, então tipo, eu ficava um pouco perdido. E também na questão do load, tinha uma página que não dá risada na minha cara. Na tela de load, acho que não sei se foi o primeiro jogo que fez isso, mas foi com certeza o primeiro contato que eu tive. Na tela de load você ficava preso como se fosse ali na Animus, né, como se fosse naquele mundinho ali da Animus. E você tinha que só ficar parado com o seu boneco, você ficava mexendo ele só para passar o tempo mesmo, e eu não sabia, eu achava que ali eu tinha que ir para onde estava mais claro, correr para lá até acabar a tela de loading. Aí às vezes eu fazia isso e dava certo, mas não é porque eu tinha chegado no ponto crucial, é porque tinha terminado de carregar o jogo e começava. Porque eu ficava perdido demais nessa parte, meu Deus do céu. Essa tela de loading, se eu não estiver enganado, era uma tela que você tinha que. Eu acho que não é isso, não, acho que eu estou confundindo. Mas eu me lembro de uma cena no Assassin's Creed 1 que ela se repetia e você tinha que atravessar umas mulheres com uns vasos na cabeça, um negócio assim. Ali é um tutorial, eu É, acho. Nossa, cara, era o tutorial. Eu não Esse passava era do o tutorial. tutorial É, de início de deslocamento, né? Para você não chamar atenção. as mulheres derrubavam todos os vasos quando passava, cara. Por isso Aí que eu falei, esse falhava. jogo não é pra mim. Mas nessa tela de carregagem eu também ficava meio perdido achando que eu ia pra missão. Aí eu saía correndo também. Mas eu acho que todo mundo já passou por isso, já, quem jogou.
Ah, sim. Quem joga. Eu mesmo passei por isso. Eu ficava correndo várias horas que nem um idiota pra lá e pra cá e não chegava em lugar nenhum. Normal. Mas esse jogo ele marcou muito porque muita gente gostou e muita gente não curtiu muito a ideia, né? Eu mesmo, nesse primeiro contato que eu tive com a Assassin's Creed, eu não curti muito. Sinceramente, não gostei muito do 1, não. Mas eu vi que muita gente gostou, né? Até porque ele veio no legado aí do Príncipe da Pérsia, né? O Prince of Persia pegou muita coisa, né? E isso. Tem gente que não gostou exatamente por isso. Que ele pegou um pouco da mecânica do Prince of Persia, né? Que é o lance do parkour, correr pela parede, escalada. E a Ubi parou de trabalhar com o Prince of Persia nessa época. Tanto que eles voltaram só agora para fazer o remake do The Sands of Time. No Então, meu o caso pessoal... também não me prendeu muito. Esse 1 também não me prendeu muito, vou ser bem sincero. Porque eu também já tava começando, né? No 360, eu não me prendeu muito. O que me prendeu mesmo foi o segundo, o próximo, né? Que é aquele ali Ah, o 2 é absurdo. já é absurdo de bom. Mas o É, 1 eu não fiquei muito. Eu não tenho que dar mais uma chance pra ele no PS3. Porque eu tenho que zerar, né? Porque, pelo amor de Deus, se eu gosto da franquia, tem que pelo menos jogar também, até zerar o jogo. É, o que eu acho que, se eu não me engano, do PS3 não tem platina, né? Não Nem tem nenhum troféus, troféu. não tem troféu, né? Não, É nenhum. só é só pelo prazer mesmo de jogar. Isso, você tem a coleta de bandeira, né? Que isso virou um padrão, Sim. Padrão bosta, mas, hein? mas não tem nenhum troféu. Na versão Odeio de bandeira. 360, ele tem as conquistas. Só na versão Isso, as 360. conquistas. Eu odeio bandeiras, meu Deus. E penas também, não gosto de penas. Meu Deus do céu. Mas foi Eu um gosto marco. menos de baú. Nossa senhora, De que baú eu hoje que não, veio na não minha gosto, mente. não. Vai ter um aqui que a gente vai falar que foi bem sofrido, cara, pra mim também. Mais pra frente. E essa história aí do Silvionato, você consegue falar pra gente um pouquinho dela, os pontos cruciais, algumas curiosidades do jogo? Então, acho que o ponto mais crucial é exatamente essa ideia dos árabes serem a oposição das cruzadas, né? Como se eles fossem os bonzinhos, como se eles fossem os mocinhos da história e os cruzados os malvados. Mas por que isso? Porque todo mundo acha que, pelo fato das cruzadas e os templários irem para o Oriente Médio, era para roubar alguma relíquia do Islã. E não era, a situação era diferente. Tanto que, se vocês procurarem até no próprio Alcorão, que seria a Bíblia, entre aspas, do Islã, a terra sagrada do islamismo é Meca, que é onde nasceu Maomé. Então não tem muito a ver os cristãos tentarem invadir Jerusalém, que é o que se faça ali, né? Tanto que, na época, a ideia é que tinha alguns cruzados que estavam traindo Ricardo Coração de Leão, que ele é um personagem do próprio jogo. Nossa. Ele aparece mais no final. E o próprio rei Sarraceno, que era o Saladino, ele matava os próprios muçulmanos, aqueles que não queriam seguir as ordens dele. E isso tem também no jogo. Tem uma parte que o Altair, que é o personagem principal, ele precisa passar exatamente entre a guerra que está acontecendo ali entre os sarracenos e os cruzados, até chegar no cidadão que ele queria assassinar, que é o que humilhou ele quando ele fez perder a primeira missão. Caraca, velho. Mas é muito assim mesmo, né? O lado que a gente acompanha sempre acaba sendo o lado que a gente acredita ser o bonzinho. Tanto que, se você olhar um exemplo bem clássico da Netflix,
Vikings. Você tá assistindo lá Vikings, você meio que se pega torcendo pro Ragnar, pro pessoal ali, pro Bjorn, e os caras tipo, vão sair dali, estão invadindo, estão pilhando, estão fazendo o cacete a quatro ali. Mas você acaba torcendo pra eles. E se você assistir The Last Kingdom, você tem a visão ali dos britânicos, você acaba meio que vai ficando do lado do Uhtred ali, mas, né, do lado dos saxões. Exatamente. Então, tudo é o jeito que é contada a história, né? Sim, que cada um vai puxar a sardinha pro seu lado, né? Isso, cada um vai ter uma opinião. Sim, Vai querer mas isso em tudo, né? puxar pra um lado. Isso. Em jogo não seria diferente. Eu mesmo, assim, eu não dei muita moral para esse jogo quando ele saiu, por conta de que ele passava uma imagem pra gente que ele era um jogo stealth, total stealth. O assassino, ele é stealth, né? Essa é a ideia, acredito eu. E Já eu foi- nunca me dei bem. E eu nunca me dei bem com nenhum jogo no estilo stealth. Nunca. Porque eu sou um cara mais porradeiro. Tanto é que o meu estilo de jogo que eu jogo melhor, assim, e o que eu mais gosto são jogos de luta. Agora, jogos Delô assim. mandou um abraço. O quê? Delô mandou um abraço. Nossa, esse é um jogão que eu não joguei por causa dessa minha dificuldade em jogar jogos stealth. Você gosta de filme Mas de ninja? eu assistia Jiraiya. Não, tô falando de ninja. Eu gostava. Ninja de verdade. Eu não vou saber. Você tá dizendo que o Jiraiya não era um ninja de verdade? Aí você está Vamos ser ofendendo sinceros, né? muitas pessoas que estão escutando esse cast aí estão ofendendo, não é possível. Jiraiya, cara, Jiraiya. Mas eu não tenho nenhuma referência de filme ninja assim pra falar agora. Ninja, ele era pra missão de espionagem e assassinato, então ele tinha que ficar na miúda. Tanto que as missões eram só à noite. Por isso que a roupa era preta. A lâmina da espada era passado carvão pra ficar preta. Sim. Exatamente para não ter brilho com a luz noturna. Então ele podia assassinar sem ninguém ver. É a mesma coisa que acontece no jogo. A ideia é você assassinar sem que ninguém veja para você não precisar entrar em conflito direto. Isso. Que nem a lâmina oculta. Exatamente. Você chega, assassina e sai e ninguém vê. Exatamente isso. E outra coisa, principalmente nessa parte de stealth, de assassinato, uma coisa que todo mundo achou ridículo no jogo é o personagem principal não nadar. Então tem gente que não gostou do jogo porque o Altair não nada, ele cai na água, ele morre. Você acha que existe alguma explicação para isso ou foi de repente uma falha dos desenvolvedores da Ubi? Então, não tem nada confirmado. Mas, ao meu ver, na minha teoria, é proposital. Você acha que eles fizeram de propósito? Sim. Porque pensa comigo. Oriente Médio. Como que funciona o clima lá? Na parte da manhã e tarde é extremamente calor. Sim. Na parte da noite é extremamente frio. Então a maioria lá usa roupas de lã. A lã por si só ela já é pesada. Imagina uma pessoa com uma roupa de lã caindo na água, saindo da água e tendo que ir para uma missão de assassinato onde ela não pode ser notada, ela não pode ser percebida. E ela tem que correr depois. Nossa. Pensando por esse lado faz sentido. A situação é complicada. Imagina, uma roupa totalmente pesada, você tendo que escalar uma parede, todo molhado. Quando a gente toma chuva e molha o sapato fica cheio de água, a gente já fica irritado, fazendo barulho. Imagina para uma missão de assassinato. É falhar na certa. Porque você não vai conseguir chegar até o alvo sem fazer alarde, sem fazer barulho. Eu acho que essa teoria faz sentido sim, como o Cadu disse aí agora, mas por outro lado, eu acho que se é o que você falou, né? Você disse que não tem nada comprovado, é só uma teoria. Mas assim, ela cai um pouco por terra quando a gente vê que nos outros jogos isso não acontece. Eu acho que se fosse realmente se esse fosse o motivo, eles iriam deixar isso
para todos os jogos da franquia, penso eu, né? Mas tem um outro detalhe. O Altair é o único assassino que ele cresceu na Ordem. Então, o pai era assassino, a mãe era assassina, ele nasceu dentro da Ordem, foi treinado na Ordem. Todos os outros personagens, todos os outros protagonistas, eles assumiram o papel de assassino já depois de uma certa idade. Principalmente para executar uma vingança relacionada a alguém da família ou alguém que eles gostavam muito. Por isso que ele não tinha essa obrigação de ser totalmente silencioso. E a roupa também, né? A roupa também já era diferente, né? A roupa já era diferente. Ali na Renascença, no período da Renascença, que é quando acontece o Assassin's Creed 2, todas as roupas ali já eram de linho, seda, já era uma coisa mais refinada. Então o clima na Itália é diferente. Então não tinha aquela obrigação de ser uma roupa pesada para aguentar 2 tipos de variação climática. Entendi. Realmente é uma teoria que faz muito sentido, a gente esmiuçando assim, os motivos faz bastante sentido, mas eu ainda acho que não foi por isso. Eu acho que, não sei se tinha algum empecilho gráfico, se algum motivo de tentaram colocar, mas o desempenho não era bom. Eu acho ainda que era alguma coisa assim, mas eu prefiro pensar que era essa teoria de fato, essa questão da teoria de fato tá certa, porque é muito mais legal. Sim, são ideias. Como eu disse, é uma Uhum. teoria que é o Sim. que eu acho. Faz um pouco de sentido, mas tem. É porque assim, a própria Ubisoft não disse nada, né? Então Não. a gente não sabe. Pode Eu ser- ainda tenho a minha tese de que foi uma falha do desenvolvimento. Pode ser falha de Na desenvolvimento, minha, pode ser limitação do console. sim. Não acredito que os caras vão. Enfim. Agora sim, Silvionato, uma nota para você dar para esse jogo. Esse primeiro. Eu sou Já meio suspeito partiu para pro- falar pro- sobre nota porque é o que eu mais gosto, né? Então, mesmo tendo essa evolução tanto na parte visual quanto de jogabilidade, é o que eu mais gosto, por causa da história. Então, de 0 a 10, sua nota é 10? Seria 10, Foi esse total, jogo. sem sombra de dúvida. Entendi. E aí, desde do primeiro, a gente já dá um pulo grande no tempo, né, para chegar até a Renascença, até a época lá do Ezio, de Florença da Vinci. E esse que, para mim, é um dos melhores Assassin's Creed, se eu não falar, um dos melhores jogos que eu já joguei. Porque eu simplesmente adoro Assassin's Creed 2, cara. Em Esse matéria Assassin's Creed 2 foi top. Em Pode matéria falar. de período, foram 450 anos de diferença, né? Aí a ambientação, as construções já são totalmente diferentes, a arquitetura e também a tecnologia em relação à criação de armas, né? Aí se tem uma coisa que a Assassin's Creed sabe fazer com perfeição, são os cenários, né? Cara, é perfeito. Tanto que utilizaram, né? Utilizaram a catedral de lá de Paris, não era? E utilizaram que pegou De fogo Notre Dame, né? de Notre Dame, que Isso no pegou fogo, Unity. né? E utilizaram lá do Unity para refazer. Espetacular. O pessoal, eles, quando inventam de pegar e fazer uma ambientação, eles são totalmente fiéis à ambientação da época, né? Uhum. Então, a cidade de Veneza mesmo, com as gôndolas, é absurdo o grau de realismo. Eu concordo. Por dia chegou a jogar. Esse eu acho que todos nós aqui jogamos, né? O 2. Se bobear, Sim, todos esse nós foi o meu. platinamos, né? O 2 eu O 2 platinei foi. no PlayStation 3 e no PlayStation 4. Consegui platinar os. E Você aí fez eu o só PlayStation 3 platinei. aí? Isso. Foi a minha platina de número 10. O Assassin's Creed do PlayStation 3. E eu platinei o do PlayStation 4 porque eu me esqueci das penas. Se eu lembrasse das penas, eu jamais teria começado a jogar esse jogo de novo. Mas eu gostei muito desse Assassin's Creed 2. Gostei bastante. A história te prende, ela te
ela consegue te envolver, e eu achei o Ezio muito carismático, ele é muito carismático. É aquele protagonista que você quer que ele se dá bem na história, né? E É se aquele dá, cara né? que você... Exato. E aquele cara que você quer que ele consiga progredir, né? Ele tem um coração bom, ele luta por um ideal. Eu acho isso muito, muito foda para um protagonista. E assim, de todos os jogos que eu joguei, assim, se eu for fazer um ranking de protagonistas, eu coloco ele facilmente no rank 10 aí, de protagonista, porque ele realmente ele é foda. Agora sim, eu tenho uma dúvida, Simeonar, que eu Sim. acho que envolve mais a parte da Animals ali. Aquele personagem que você começa controlando no jogo, no 2, né? O O 2 eu posso Desmond. falar um pouco mais. Isso, Desmond. O 2 eu posso falar, já o 1 eu fiquei um pouco quieto porque eu não joguei, né? Não sabia nada. Mas qual é a relação que tem o Desmond com o Ezio? Por que você controla ele, depois você controla o Ezio e pelo que eu entendo, parece que ele pode viver várias vidas, né? Explica isso um pouquinho pra gente entender. Então, o que acontece? No caso do Desmond, ele foi também usado no primeiro, exatamente pelo mesmo projeto que é o Animus, porque ele tem o sangue dos principais assassinos da história. Então é uma experiência que envolve genética, então através do DNA dele, o Animus ele consegue pegar fatos passados dos antigos assassinos que eram exatamente os antepassados do Desmond. Por exemplo, o Altair era um dos antepassados do Desmond, o próprio Ezio. Então, a ideia do projeto Animus é isso, é pegar uma pessoa que tenha o DNA compatível com algum dos assassinos que tiveram contato com as peças do Éden. Ah, ele tem que ter o DNA compatível. Por isso que Tem tem que aqui, ter o por isso DNA que tem a compatível. sequência de DNA, né? Quando você está jogando. Exatamente. Isso. No caso, ele é uma Ah. reencarnação? Não, não. Não? Não, Eu, não é eu também achava reencarnação. isso, Cadu. Eu Eu também, pensava isso eu também. achava isso, que ele era uma reencarnação do Ezio ainda. Só. Não, pela ideia do Animus, Sim. através da sequência genética, eu consigo, por exemplo, reviver memórias que o meu bisavô, tataravô, passou. Os Fazendo ancestrais, né? essas sequências genéticas são exatamente para isso, para tentar capturar alguns períodos de memória que um parente meu bem para trás viveu. É um negócio bem doido. É como se fosse Uhum. uma espécie de regressão. Só que a regressão você volta O que nas você suas viveu. memórias, não na Suas memória de um memórias, terceiro. Isso. Ah, É por isso que eu achava que ele era reencarnação, por causa que ele via as coisas que já aconteceu com o Ezio, essas coisas assim. Sim. Sim, aí tem o efeito de sangria, né? Ah, Esse efeito de sangria, o que é? A partir do momento que você revive muito essas memórias dos seus antepassados, você acaba pegando um pouco das habilidades. Você aprende as habilidades dos seus antepassados através desse reviver as memórias. Então você revive essas memórias no Animus e isso fica gravado também no seu DNA. É como se fosse aquele lance do Matrix, que ele acessa a Matrix e Perfeito agora. aprende habilidades. Sim. cara, é que por da isso, hora. que depois você consegue fazer Ele, parkour com o Ezio, né? Que ele. Isso. Isso. Ah, entendi. Não, E mas outra situação interessante é que todos os assassinos, os principais, vocês podem perceber que só eles têm a visão de águia. Que quando você sobe num ponto muito alto, você consegue sincronizar o ambiente e consegue também ver situações específicas em relação aos seus alvos, a descobrir algum item. Isso porque, além desses antepassados, você ainda tem o DNA dos precursores, que eram da primeira civilização. Então, essa primeira civilização, que no caso, em relação
ao próprio Assassin's Creed 2, vocês podem ver que tem nomes É Minerva, né? Isso, Minerva, Juno, Júpiter, que fazem referência direta à mitologia romana, que eram os deuses romanos, que são os equivalentes aos deuses gregos, só que com outros nomes. Então, todos os assassinos protagonistas, eles têm o sangue dos precursores. Tanto que vocês podem ver que o Ezio, o Altair, o Connor, que eles tiveram contato com as peças do Éden, não causa nenhum tipo de efeito colateral quando eles usam. Tanto que o Altair foi o que mais usou a maçã do Éden para fazer todas as melhorias nas armas, que são aplicadas depois no 2 com o Leonardo, através dos codex do Altair. Ele não sofreu nenhum tipo de efeito colateral por ficar tanto tempo com a maçã do Éden. Já as pessoas que pegam nesses itens, eles começam a ter efeitos que acaba deixando ele meio louco, que foi o que aconteceu com o Projeto 16. Não é Projeto 16, Não, é o Paciente 16. Paciente 16, isso. Então, ele tinha o sangue dos antepassados assassinos, só que ele não tinha sangue dos precursores. Por isso que ele se perdeu dentro do Animus. E essa história eu fiquei bem curioso, porque na verdade tem ela no 2, né? Você tem que fazer tipo uns quebra-cabeças que vai contando a história dele. Só que eu já tava tão saturado das secundárias desse jogo, dos coletáveis por conta da platina, que acabou que eu não tava nem lendo. Você conhece? Você manja essa história pra contar pra gente como funciona mais ou menos por cima? Então, das imagens que aparecem depois em formato de filme, Da Isso, história aquelas desse que a gente paciente acha pela 16? história. então, do Paciente 16 eu não me liguei muito, mas ele tem também antepassado de um assassino, não era é um mestre assassino. Era um assassino comum, e o Animus, o projeto Animus pegou ele antes do Desmond para tentar reviver o antepassado assassino e descobrir aonde estavam as peças do Éden. Só que com a exposição direta ao Animus, pela quantidade de tempo que ele ficou exposto, a consciência dele se perdeu e ficou presa dentro do Animus. Caramba. No caso, foi um fracasso. Foi um fracasso. Mas exatamente porque ele não tinha sangue dos precursores. Sim. Legal. Então até aquela parte daquela missão que você pega e tem que fugir dos soldados lá, que o Ezio pega e usa a maçã, começa a sugar da sua vida. Eu achei que tava tipo, ele não conseguia controlar a maçã. Que ela suga da sua vida, né? Isso. Como era a primeira vez que ele estava utilizando, ele não sabia muito bem como que estava funcionando. E ele estava usando para quê? Para se defender. Uhum. Aí Só no caso... que... Sim, pode falar. Só que nessa situação, como ele não sabia usar a maçã, ele teve esses pequenos efeitos colaterais, porque ele acaba dando uma estafa, né, mental na hora de tentar controlar o que a maçã vai fazer. Aí no caso é o que você disse, depois ele ia ter reviver as memórias e aí ele ia conseguir controlar. Sim. Normalmente. Sim, porque por causa do sangue dele, né, que era relacionado ao sangue dos precursores. Isso. Tanto que ele não se corrompeu, que a maioria que relava nas peças do Éden, depois de um tempo de exposição, eles se corrompiam. Sim. O próprio Al-Mualim, que é o primeiro líder do clã, era o chefe do Altair. É o que rebaixou o Altair, né? Isso, ele rebaixou o Altair. Ele tava com a maçã e ele se corrompeu, né? E até o próprio amigo do Altair, que cresceu junto, ele se corrompeu com a maçã. Tanto que tem uma missão que você tem que subir na torre que ele tá para tentar salvar a vida dele, porque ele tava morrendo conforme ele usava a maçã. Então, a falta do sangue dos precursores causa isso. Ele corrompe a mente e também tem efeitos relacionados à saúde da pessoa. Né? O Rodrigo, tem também no Assassin's Creed 2, quando você pega
você completa as missões secundárias, eu não vou lembrar qual missão que é. Eu acho que são aquelas que você entra dentro das igrejas e tal, para encontrar onde estão enterrados lá os assassinos antigos, né? Os primeiros assassinos. E aí você pega uns itens lá que depois você desbloqueia como se fosse uma sala secreta, né? Na casa lá em Montegione. As chaves do Altair. Isso. Aí cada um deles são assassinos? Você sabe que são aquelas estátuas? Sim, são assassinos. Tanto que tem o primeiro, o cara que criou a lâmina oculta. Ele não era um assassino, lógico. Na época que foi criada a lâmina oculta não existia o clã ainda. Não existia a Irmandade dos Assassinos. Mas ele tá lá, que é o Darius. Darius, ele aparece na DLC do Assassin's Odyssey, que é o legado da primeira lâmina. Aí dá pra jogar com ele? Não. Não dá pra jogar com ele. Ele só aparece mesmo. Ele aparece. Da hora. Então, tem ele, que é o Darius, né? Que aparece lá no Odyssey. Tem um assassino mongol. Os feitos dele foi ter atirado com arco e flecha no cavalo de Gengis Khan. A partir dali conseguiram assassinar Gengis Khan. Nossa. Tem Leônios, que é um assassino romano. Ele matou Calígula esfaqueado. Tem Iltani, que é uma assassina babilônica, que ela envenenou Alexandre o Grande. Ó, vai vendo, só assassinato na miúdo, então não tem nada indo na porrada. Caramba. E o Alexandre o Grande, ele aparece também no Origins, né? Na verdade, aparece a tumba dele. Aparece a tumba dele. Quem é, na verdade, aquele cara que ele se casa com a Cleópatra depois? Não é o Alexandre? Não, é Júlio César. O Júlio César, verdade, confundi. Isso. Aí tem um outro assassino, que é um assassino chinês, que ele matou o primeiro imperador chinês com uma lança. Aí tem Amonet, que na verdade é uma assassina egípcia, mas a gente conhece bem ela, principalmente quem jogou o Origins, que é a Aya, que é a esposa do Bayek. E ela matou Cleópatra colocando uma víbora perto dela, então a víbora mordeu Cleópatra. E o principal de todos, que como eu disse, é o único verdadeiro mestre assassino, porque ele nasceu na Ordem, foi criado e treinado na Ordem, que é o Altair, que quando a gente coloca todas as chaves, a gente consegue ter acesso à armadura dele. Muito foda, mano, muito foda. Eu lembro que tinha algum Assassin's Creed, eu acho que é o 3, não lembro. Que você tinha que. Você fazia umas missões secundárias também, você pegava a roupa dele, do Ezio. Não lembro se era o 3. É porque antigamente eu não era muito ligado no YouTube, eu acho que nem tinha também muito vídeo na época do Assassin's Creed 3. Muito vídeo BR da galera explorando o jogo e pegando tudo. Não lembro se não tinha muito vídeo ou se eu não pesquisava muito isso. Mas quando eu fui descobrindo que tinha essas coisas, dava pra você pegar esses trajes nos jogos anteriores, eu fiquei louco, mano. Sim, nos novos agora tem uns que já vem já liberado, a maioria desses trajes. Mas tem uns trajes assim que você tem que fazer umas missões mesmo pra conseguir. Isso. Ou você compra direto na loja, né, do jogo. Agora, eu não lembro, assim, no Assassin's Creed 2, os trajes eram apenas estética, né? Não tinha variação de força, defesa, não tinha nada disso, né? Como se fosse uma armadura. Não, o traje era só estético. Aí você comprava a armadura que era pra aumentar seus status. Ah, sim. Aí depois do 2 já veio o Brotherhood também, que na verdade muita gente fala que foi uma evolução um pouco maior, né? Desenvolveu um pouco mais a jogabilidade do 2. Só que muita gente reclama dos bugs, né? Fala que o Ezio é muito burro, porque no 2 ele é muito burro.
Nossa, eu cansava de sair correndo e eu só queria que ele parasse, ou que ele descesse e ele pulava em Quando cima você do for telhado jogar e o te matava. Brotherhood, aí você vai estar ligado. Se você passava áudio com o Ezio no 2, se Não, prepara pro verdade, cara. Brotherhood. É complicado, hein? Você tenta pular num negócio e tenta soltar, aí os caras te derrubam, aí você tenta subir, o cara acerta uma flecha, você cai lá embaixo. Você já fica com um ódio, cara. Não, mas Sei isso é o de menos. O pior é quando você tá correndo e ele pula na parede. Exatamente. Do nada. Ou na hora que você vai pra escalar no lugar, você pega e sobe, ele pega e dá um salto pra trás. Você tá achando que é um Verdade. guepardo e ele dá uma de Eu vou- lagartixa. Agora que a gente entrou no Brotherhood, eu vou falar apenas duas coisas que me fizeram abandonar esse jogo. Duas coisas. Primeira, além das penas, tem bandeiras. Não, mas Parabéns. bandeira não tem muita. Não tem muita, não. Não. Nossa, Tem só tem um quantos? Tem só pouco. Mais de Aí eu 100 acho já. que foi uma junção, viu? Foi a junção das Agora- bandeiras do 1 com as penas do 2. Agora, mas Menos eles- são só 10. agora sim, ó. Bandeira. A segunda coisa que me fez desistir do jogo, né? A primeira foi as penas e as bandeiras, né? As duas em uma só. A segunda foi o seguinte: eu estava tentando fazer uma missão bem no começo do jogo. E eu estava fazendo as missões porque no Assassin's Creed 2, as missões você fazia e não tinha desafio. Não é desafio que fala. É desafio, né? Ou não é desafio? Não sei. Os critérios que você tem que cumprir. Isso. Você tem que Isso, cumprir Rodrigo, os os critérios. critérios. Isso. Não existia critério, você tinha que simplesmente fazer a missão. Agora no Brotherhood, você tem um troféu que você tem que completar a missão, completar mesmo. Você tem que. Você tem que fazer 100% em todas as missões principais. Isso. E aí eu tava numa missão onde eu tinha que salvar uma mulher lá de uma prisão. Eu nem lembro o nome da personagem. Isso aí eu fiz, isso aí foi fácil, cara. Eu sei. Então, qual que você fala. eu sou horrível no Assassin's Creed, então pra mim foi muito difícil, eu abandonei, porque eu não conseguia nem a pau que o Ezio me obedecesse. Não, mas só tem 3 guardas pra você assassinar e esconder o corpo pra ninguém. Você tem que passar aqui lá sem ninguém te ver, não é? Você tem que entrar lá, tirar Então, ela de entrar lá. ela e tirar sem ninguém te ver. Sem ser Não notado. eram 3 guardas, não. Tinha um monte de guarda, uma porrada de guarda. Nossa. Um monte. O castelo tá cheio de guarda. Mas... E você. E assim, eu sabia o caminho, eu sabia o que tinha que fazer. Só que quando eu ia fazer, o Ezio metia o louco, ele pulava na parede. Aí ele corria quando não era pra correr. Aí os guardas me viam. Sim, E aí eu já me perdia. Dá Exatamente. E por isso que eu abandonei o jogo, pela mecânica. Eu falei, não, eu não vou ficar sofrendo. Porque videogame não é pra sofrer, né? Videogame é pra gente se divertir. Eu falei, não vou sofrer. Aí eu abandonei. Mas o seu grande problema não é em si o jogo, né? O seu grande problema, bastante, que nem você fala, é coletável. Sim. Você não gosta, né? Mas essa parte aí é fácil, perto da você fazer 100% naquele negócio lá do Leonardo, lá da Máquinas de Guerra. Misericórdia, aquilo lá é um sofrimento, cara. A minha platina tá parada por causa disso daí. Que eu tenho que fazer aquilo lá sem... Tem uma missão lá que você tem que fazer sem levar dano na máquina que você vai usar, cara. Misericórdia. Nossa, eu não sei nem do que se trata. Tem duas. Tem duas. Uma é o tanque. Isso, esse tanque aí. Você mesmo falou pra mim, né? Isso. Ele tem um glitch. Isso. Coisa que os puristas odeiam, né? São os glitches. Mas se tá no jogo é pra usar. É isso mesmo. Não, eu adoro um glitch. Eu fico excitado com o glitch. Tá no jogo é pra usar. A última parte do tanque, na hora que você vai entrar dentro da fortaleza, você sabe que se você ficar pra trás, você vai desincronizar. Sim, você fica bem no limite, né? Isso, você tem que ficar no limite. Um pouquinho a mais do limite, ele fica dando a mensagem que vai desincronizar e você fica atirando. Ali o cara atira em você e não acerta. Ele não dá dano. Então, se tá no jogo, a gente usa. Eu tentei mais de 10 vezes isso aí eu peguei e dei uma parada. Até tá parado isso aí, faz isso aí. Não, mas dá pra fazer sim. Se você apertar o Options, você vai ali em excluir. Não, pô, não pode fazer isso não. A melhor coisa é jogue pela história. Isso.
Joga pela história. O troféu a gente vai atrás depois. Por isso que eu gosto de Super Mario. Eu Curte o jogo por isso. primeiro, depois você sofre. Isso. Primeiro Agora- você curte, vê a como- história, aí depois você vai passar raiva, pegar troféu. Como o Jean estava falando da introdução do Brotherhood, eu imaginei que ele poderia ser uma DLC pro 2. Você não acha? Ou não? Tô exagerando. Não. Ele não poderia ser uma Não. DLC? A história é fantástica. A história é foda pra caramba. Eu não cheguei a jogar o Brotherhood, mas eu li o livro. E, pô, a história é fantástica. Eu adoro a história do Brotherhood. Você leu o Porque livro? Legal. li o livro. No 2, a gente enfrenta o Rodrigo, né? O Rodrigo Borgia no final, ele que é o vilão. E aí no Vilão? Brotherhood. Não, no 2. Que no Brotherhood a gente enfrenta os filhos. Ah, Não sei se eles são filhos Ô, meu dele. filho, você jogou, não lembra? Não, eu li, eu não Não, joguei. o Jean. Ah, Não, é porque eu lembro que eu enfrentei o Borgia no 2. Eu achei que o Jean tava Ah. falando do Brotherhood. Aí por isso que eu Então. falei, ué, de novo? Você Então, mata ah, ele, não? mas é isso ele mesmo. não tá morto. É Ele isso. não tá O que- morto. Então, entre o 2 e o Brotherhood, tem sim os Borgias, eles aparecem. E no final do 2, o Rodrigo Borgia, que é o espanhol, ele vira o Papa Alexandre VI. Aí o que acontece? Isso é fato histórico, tá? Se vocês procurarem lá os papas da igreja, tem lá o espanhol, que é o Rodrigo Borgia, na verdade o Rodrigo de Borgia, Papa Alexandre VI, ele foi o papa mais corrupto da Igreja Católica. Ele financiava orgia dentro do Vaticano e tinham alguns papas que iam, ou papas não, né? Alguns cardeais que iam na onda do cara. Que Aí o que aceitavam? aceitava e participava. Que época que foi isso, Rodrigo? Foi logo após o período Renascença. Finalzinho ali da Renascença, na época de 1509, por aí. E depois disso, ele ainda era papa, já entrando pro Brotherhood, você pode ver que no Brotherhood a gente muda direto para Roma. Então o que acontece? Nesse Roma, que a gente vai atrás do Rodrigo de Borgia, aparece o César Borgia, que é filho dele. Aí já fugiu totalmente. É esse cara que o Jean citou, né? Que aparece Isso. no Brotherhood. Isso. E aí o que acontece? Já fugiu totalmente da ideologia da igreja. Porque a partir do momento que você vira um padre, você faz o seu voto de celibato. Então você não tem relação, você permanece sem casto. Exatamente isso. Só que o cara tem 2 filhos. Ele tem o Rodrigo, César Borgia, e tem a Lucrécia Borgia. Sim. Aí o que Mulherzinha desgramada também, viu? Meu Deus. Também. Aí nesse lance, o César ele vira o general do exército do Vaticano para proteger o pai, né? Quem melhor para proteger o cara se não é o filho? Exato. Só que tem outro detalhe de putaria no meio do É isso que eu ia falar agora. Eu ia lembrar disso. O cara, ele pega a própria irmã, mano. Incesto. Incestuoso total. Ela é doidinha nele. Mas eles são irmãos de sangue mesmo? De sangue, irmãos de sangue. Irmãos de sangue. Que Irmão isso? de sangue, filho de um papa, vai vendo. Caraca, velho. E os 2 se pegam, mano. Se pega. Aí ele mata o Rodrigo, envenenado. Parece até a história da Branca de Neve, né? Porque ele envenena uma maçã pra matar o pai. Taca na goela dele. Taca na goela dele, porque ele percebe que ia ser envenenado. É. E depois ele prende a irmã. Que a irmã tava se engraçando com o carinha do teatro. Ele fica com ciúme da própria irmã e. Só que ele não tem coragem de matá-la, ele prende ela. Exatamente isso. No caso, ele não tava César. dando atenção pra ela. Aí ela procurou quem desse, né? É, Sim, sim. Não deu assistência, abriu pra concorrência. exatamente. Esse aí é o César, né? Que você tá falando? Isso, o César. Ele é o principal vilão do Brotherhood? Sim, é o principal. É. Nojentos, cara. Tanto que você começa tentando matar ele.
A primeira cena é exatamente essa, você tentando matar ele. E depois você mata ele no final. Só No que final- até aí... no final é quase, né? Do meio pro final. E no final você já tá com ódio do cara. Né? Aí você Você já mata com perdeu vontade. todas as estribeiras, já vai por prazer, não é nem por Você consegue por falar ideologia. aleluia. Pelo amor de Deus. Vai tarde. É muito louco. E é isso. No caso do 2, o Brotherhood e o Revelation, é uma história direta entre Ezio e Altair. Entendi. O Revelation é o próximo que a gente vai entrar agora já. Ele já é uma continuação direta do Brotherhood? Na verdade, os 3 são continuações, né? O 2, o Brotherhood e o 3, o Revelation, eles estão ligados diretamente. Só pula uns anos, né? Só pula alguns 10, anos. 15 anos. Isso. Sim, você tem Ele segue uma linha, né? Sim. Temporal aí. Segue uma linhagem histórica. Entendi. E aí o Revelations é o que finaliza a saga do Ezio. Exatamente. Na parte dos jogos, sim. Mas ainda tem uma animação, que é o Assassin's Creed Embers, que fala do final do Ezio. O Ezio já tá com 90 e todos os anos e ali ele morre. Aí a gente conhece uma outra assassina. A gente conhece uma outra assassina ali, que é a assassina chinesa, que é a Xiao Yun. Assim, tão naturalmente, poxa, não rola nenhum sentimento, simplesmente morreu. Coitado do personagem. Então, deu as situações a entender. Ele já estava velho e ele estava um pouco doente. Aí no finalzinho da animação, ele vai com a esposa e a filha para um vilarejo. Elas vão fazer compras e ele fica sentado num banco. E ali senta um rapaz do lado, puxa um papo com ele, troca uma ideia. O cara levanta, uns 2 minutos depois ele morre. Aí não dá para saber se foi uma morte natural ou se ele foi assassinado. Uma morte stealth. Pode ser? Isso não fica claro na animação? Não fica claro. Que doideira. Mais uma coisa que fica no ar. Mais uma coisa que fica no ar. Mas é igual a história do próprio Revelations, né? Revelation, ele faz o quê? Como ele já cumpriu toda a vingança dele para vingar o pai, que tem também o pai que é o Giovanni, tem uma animação inicial antes do Assassin's 2, que é o Assassin's Creed Lineage, que conta a história do Giovanni, que é o pai dele, vestido de assassino, e ele vai para cima do Rodrigo Borgia. Ali ele quebra a lâmina oculta dele. Nossa. E é essa lâmina que o Ezio pega e leva pro Leonardo consertar. Caramba, essa daí eu não manjava não. Vou procurar depois essa animação pra dar uma olhada nela. Será que aquele jogo tem na trilogia do Ezio? Do PS4 tem sim. Tem? Vou ver por lá. Tem os dois. Tem o Lineage e tem o Embers. Top. É uma animação só, né? Isso, são duas animações. Tem o Lineage, que é antes, que é o prequel, e tem o Embers, que é a finalização da saga do Ezio. Caraca, eu vou procurar pra ver também, que eu não sabia dessa parte, eu quero ver. Tem, é legal. É curto, mas é legal. Tem uns 20 minutos. Eu lembro que o Revelations eu fiquei louco com o trailer, cara. Aquele trailer eu achei espetacular. Eu acho que eu lembro do trailer também. É o trailer que tem tipo uma... Aparece tipo um monte de assassino assim e contra um templário. Não vou lembrar agora o nome do cara. Não sei, acho que isso nem não, Brotherhood não, que é quando você monta a sua irmandade. Eu sei que no Revelations tem uma parte que o Ezio tá andando assim, ele tá amarrado, amarrado com a corda no pescoço, e ele meio que pula da rampa como se estivesse fazendo os passos você estivesse fazendo os passos do Altair, né, Rodrigo? Ele quer achar a maçã, não é? O trailer...
o trailer esse trailer do Revelations é o Ezio chegando em Masyaf. Masyaf é a cidade natal do clã, né? Uhum. Tanto que é real, viu? Masyaf é uma cidade da Síria. E essa fortaleza dos abutres que eu falei fica lá. Então o Altair ele vai atrás do conhecimento do Ezio. Do Ezio não, o Ezio vai atrás do conhecimento do Altair, que é a biblioteca perdida do Altair. Então ali aquela rampa que os caras vão matar ele, vai fazer ele se jogar, é exatamente a mesma rampa que o Altair pula para defender a fortaleza dos Templários. Que ali a gente não aplica a lei da física, né? Uhum. Que a gente tenta aplicar a lei da física da roupa molhada, do Altair não nadar. Ali a gente já foge um pouco da física, que é o salto da fé, que é uma marca registrada do Assassin's. Ali o que acontece? Se o cara tem fé... Desculpa, então, esse salto da fé, ele tinha no 1 também, né? Sim. Ou não? Sim, tinha. Essa é a marca registrada. O salto da fé é como se ele virasse uma águia para ir para os pontos mais baixos. É aquele mergulho que a águia dá para atacar. Entendi. Então ali é uma simbologia falando, nossa, se você tiver fé, você vai pular dessa altura aqui, vai cair numa porcaria do monte de feno e vai se arrebentar. Aí que entra aquela parte que você pegou e falou que eles usavam haxixe para tomar coragem, porque para fazer esse salto da fé aí, meu filho, tem que ter coragem. Tanto que nessa parte... Pode falar, um hack, então, tanto que nessa parte aí que o Altair pula para defender a fortaleza, tem um outro assassino que pula também. O Altair cai de boa no feno e levanta como se não tivesse acontecido nada. O carinha que pulou com ele não tinha fé, se arrebentou. Não, ele ficou vivo, mas todo quebrado. Mas é isso porque ele tem uma fé só, né? Isso. Se ele tivesse mais de uma fé, ele teria fezes. Talvez ele criou fezes enquanto pulava, que sabe? Também. Tive que soltar essa, Rodrigo. Acontece, é normal. Então, e aí lá no Revelations, dá pra perceber que a hora que o Ezio tá tretando com o pessoal na parte de baixo, uma sombra do Altair passa entre a briga. Uhum. Aí o Ezio presta atenção na sombra do Altair, e aí que os caras prendem ele. E na hora que ele vai ser jogado, ele vê exatamente a cena do Altair pulando daquela plataforma. Aí ele se joga. Esse trailer era fantástico, cara. Uma nostalgia tão grande pra mim lembrar desse trailer. Eu acho que todos os trailers de Assassin's são sensacionais. São foda mesmo. Eu gosto de um que eu acho que deve ser do 2, eu confundi. Que eles estão naquele baile das máscaras lá. Sim, Carnaval de Veneza. O verdadeiro carnaval, né? Esse é o melhor de todos. Porque o carnaval ele foi criado em Veneza. É mesmo? Então eles são os culpados. Aham. Só que lá eles não ficam pelados, né? Nem já na rua. Né? Lá não é a putaria. Lá o carnaval de Veneza é o baile de máscaras. Rodrigo, então, a gente indo para a parte final, nós falamos aí dessa trilogia, né, do Assassin's 2 com o Brotherhood e o Revelations. Você passou bastante curiosidade pra gente, coisas aí que a gente nem sabia, até as próprias animações, né? Eu, particularmente, foi uma aula para mim, eu aprendi praticamente tudo, porque o meu conhecimento em Assassin's é zero, de verdade. E agora uma questão que eu queria... Duas coisas, na verdade, né? Uma questão e eu queria que você desse a nota. Eu queria que você desse a nota da trilogia. Você deu 10 para o primeiro jogo e, assim, uma nota só para os 3 jogos, que é eu considero uma trilogia. Agora, se você quiser dar notas separadas, tipo, eu dou nota pro 2, uma nota pro Brotherhood, nota pro Revelations, claro, você fica à vontade, você é o cara aí para falar da franquia, né? Agora, antes de você dar a nota, só a minha pergunta. Os meninos aí também, Jean, Cadu, se vocês tiverem alguma pergunta aí pra gente finalizar a primeira parte. Mas a minha pergunta é o seguinte: qual que é a principal evolução que você viu, Rodrigo, do primeiro jogo lá com o Altair para essa trilogia que você joga com o Ezio? Eu acredito que tiveram várias, né? Mas assim, qual que você ficou
assim, mais animado, assim, você falou, caraca, olha o que os caras conseguiram fazer no jogo. A inovação gráfica, lógico, que foi um salto bacana, apesar que eu particularmente eu acho a ambientação do 1 mais fiel. É mesmo? A parte das armas, que não tem o que falar, né? Tanto que o próprio Leonardo da Vinci, que refez as armas do clã, da Irmandade, a partir dos codex que o Altair deixou com os ensinamentos da maçã do Éden. Vocês podem ver que na época do 1 não tinha armas de fogo. Só que com o conhecimento que o Altair conseguiu com a maçã do Éden, ele já projetou uma arma de fogo para o clã. E o Altair o Ezio foi o primeiro a utilizar. Nenhum outro assassino tinha utilizado. Sim, aquela pistola que vai junto com a lâmina oculta lá. Isso. Ele atira, né? Cabuloso. Bom. A lâmina de veneno, que ela tem uma pequena fissura que dá para injetar veneno no inimigo. Então essa foi uma inovação, porque além de perfurar o inimigo, ele ainda envenena, que é para garantir que o cara vai morrer mesmo. Que é para não ter chance de falar, não morreu. Se a perfuração não matar, o veneno mata. E o sistema de batalha, né? O sistema de batalha ele foi melhorado, isso é indiscutível. Mesmo eu gostando muito mais do primeiro, não dá para discordar que o sistema de batalha melhorou 100%. E a nota, juntando aí a trilogia, que não dá para separar um do outro, é uma história só, é uma continuação direta, é 9.8. Isso na minha opinião. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, Jean, desculpa te interromper só. Você também, gostaria que você e o Cadu também dessem as notas. Sim, Vocês legal. jogaram também. Que depois no final a gente faz a gente vê a média de cada um. Depois vocês podem dar nota aí também, do 1 e da trilogia, vocês dois. Cara, a minha nota vai ser meio deturpada. Por que eu digo isso? Porque o 1 eu não joguei, mal joguei, então não vou dar nota pra ele, eu joguei bem pouco. O 2 eu platinei, gostei bastante. Eu vou dar nota 9, que eu adoro esse jogo. O Brotherhood eu não joguei. É um dos poucos que eu não joguei, eu tenho que jogar ele ainda. E o Revelations tem bastante tempo que eu joguei, mas eu lembro que foi um jogo muito marcante para mim. Então eu vou dar nota 8 para ele. Não vai chegar ali no 2, mas. Até porque ele é mais curto também, né? Um jogo mais curtinho. Mas que eu adorei pra caramba também. Só antes do Cadu falar. Ô, Rodrigo, desses 4 jogos, tem algum dele que, quando você pensa em Assassin's Creed, quando você pensa na trilogia do Ezio, você pensa no 1 do Altair, tem alguma cena memorável que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tem. Tem exatamente o trailer do Revelations. É o trailer, Revelations é uma obra de arte, meu Deus. Que o Jean falou aí, né? Por quê? Inclusive, eu preciso ir atrás desse trailer que eu acho que eu não assisti. Porque como o Ezio ele vai atrás do conhecimento da biblioteca do Altair, quando passa aquele vulto do Altair, a hora que o Ezio tá lutando, o Ezio para prestar atenção no vulto. E ele é preso ali, e quando ele vai ser jogado de cima da fortaleza de Masyaf, e o Altair aparece junto. Aí ele fala, pô, ninguém vai me jogar, eu vou pular. Porque o cara que eu me inspiro tá pulando, então é daqui que eu pulo. É o lance que você tava falando da fé, né? Sim, exatamente. O salto de fé é para separar o verdadeiro assassino daquele que tá tentando ser um. Para mim é a cena do Ezio quando ele entra na biblioteca e ele vê o Altair sentado na cadeira com a maçã na mão, velho. Tipo, só os ossos do Altair. Porra, ali. É absurdo. Tanto que você joga, hoje, né? Você joga com o Altair também no Revelations. Você joga com ele velhão assim com a maçã na mão.
Porra, muito foda, mano, muito foda. Ele velho com a maçã e com a segunda lâmina. Aham. Nossa, é absurdo. Absurdo. E tem uma curiosidade que lá no final do Revelations tem o Ezio entregando, tem a cena do Altair entregando alguns livros e as chaves da fortaleza de Masyaf, da biblioteca dele, para um explorador, que é o Niccolo Polo, o filho de Marco Polo. E isso tem no primeiro não, né, do terceiro livro, que é a Cruzada Secreta, que é o Marco Polo no navio dele contando a história do Altair. Nossa. Calma, pera aí. O Niccolo, ele é pai do Marco ou filho do Marco? É pai do Marco. Eu Pai do falei Marco. errado. É pai do Marco Polo. E ele aparece no 2, né? Aparece um pouquinho no 2, mas ele aparece mais no Brotherhood, né? O Marco Polo. Marco Polo, eu tô confundindo com o Maquiavel. E eu bolei tudo aqui Não, o agora. Maquiavel no 2 e no Brotherhood e o Niccolo Polo no final do Revelations. Ah, confundi tudo aqui. É, que é o Altair entregando conhecimento para ele esconder dos Templários. E é exatamente como começa o livro A Cruzada Secreta, que é o terceiro livro, né? A Ordem de Lançamento. É o terceiro livro. E você, Caduzeira, qual nota que se dá pra esses jogos aí, meu querido? Olha, meu filho, pra falar a verdade pra você, o 1 também eu não terminei, então eu não posso dar nota. Eu tenho que jogar ainda ele. Agora, o 2 foi nota 10. Pra mim é nota 10 o 2, cara. Porque foi o jogo que me consagrou no Assassin's Creed. Eu fiz 100% no 360, fiz no PS4, vou fazer no PS3. Então, pra mim, o jogo é espetacular. O Brotherhood eu dou 8, porque eu tô passando uma raiva. A história é excelente, mas só que eu tô passando umas raivinhas, né? Mas é normal. E o Revelations, ele é um pouco curto, eu dou uma nota 8 também. No caso, Rodrigo, você acha que é possível eles fazer alguma coisa assim, contando mais sobre a história do Altair? Ou você acha que foi contado tudo no 1 mesmo? Ou eles fazem um remaster? Porque Eu tô esperando você esse que. remaster, viu? Eu Então, tô esperando esse remaster Eu acho que ia vender bastante, hein? Eu acho que ia vender bastante. com o sistema de troféu. Então, é isso. No caso, você acha que tem muita coisa ainda para contar sobre ele? Você acha que virava Não, no caso do Altair já foi contado tudo que tinha para já? contar, principalmente porque tem dois jogos spin-off, né? Sim. Tem as Crônicas de Altair, que é antes do primeiro, que saiu pro DS. Aham. Tem a continuação do 1, que o pessoal fala que é spin-off, mas eu não considero como spin-off, tanto que no livro ele já pega o próprio jogo do PSP, que é o Bloodlines, e o resto da história foi contado no Revelation. Entendi. Então não tem mais o que acrescentar da história do Altair. Nem da do Ezio, né? Do Ezio, a gente começa com ele bebê no jogo, que a gente escolhe, né? Se ele vai viver ou não, que a gente tem que fazer aqueles comandos para ele chorar. E a partir dali que entra o DNA. E finaliza com ele morrendo no Embers, na animação. Ah, não, Entendi. bom. Da hora, velho. Rapaziada, não vai dar pra contar tudo aqui não. A gente vai precisar de uma parte 2, 3, 8, 15 pra contar tudo isso, porque é gostoso demais falar de Assassin's Creed, eu me perco, cara. Ah, eu também, viu? Eu começo a falar, é difícil parar. Mas eu acho que foi bem completa essa trilogia, junto com o 1. Pelo menos você tirou muita dúvida aí. E a gente vai ter que ir para as próximas partes, com certeza. Você acha o quê, Rodrigo? Umas 4 partes, né? Pra Se gente for falar ver legal. pela quantidade de jogos lançados, dá mais ou menos isso. Vamos nos organizar então para a gente terminar essas partes, mas eu fiquei bem feliz aí com o que eu aprendi. Muita coisa eu não sabia, principalmente essas animações aí que até eu tive curiosidade de assistir. Eu digo até eu porque, como eu falei no começo, né, eu não sou tão fã da saga como vocês são.
Galera, vamos encerrando por aqui então esse cast. Bastante conteúdo aí para vocês, muita informação. Galera, não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Se você não é nosso inscrito aí. Compartilhe com seus amigos também, seus amigos gamers, seus amigos aí que gostam de fazer platina, que gostam de jogar. Mostrem para eles o nosso conteúdo, que é bem legal. Curtam o vídeo, ativem o sininho aí para os próximos vídeos aparecerem para vocês aí na notificação. E a gente fica por aqui, beleza? Um abraço para todo mundo. Eu sou o Jean Barduzzi e esse é mais um cast do Caiu o Troféu Podcast. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Agradecer mais uma vez aí ao Rodrigo e falar que, cara, você me atiçou agora para jogar o Revelations. Eu tô doido aqui já. Imagina, Jean, eu que agradeço pelo convite. Até a próxima, querido. Até. Tchau, pessoal. Obrigadão pela audiência. Falou.